Saudação amiga para você, meu querido ouvinte e telespectador do canal da Escola de Contabilidade e nosso canal, modesto canal aí. Gostaria de fazer só uma ponderação sobre o conceito de prosperidade social. A prosperidade nada mais é que a soma das eficácias dos sistemas patrimoniais, porque no neopatrimonialismo nós não visamos só o lucro ou a liquidez, são uma série de sistemas. Só que os sistemas estão concatenados em prol de uma necessidade. Então você tem uma necessidade de pagar, você tem uma necessidade de equilibrar, você tem uma necessidade de ter eficiência, uma necessidade de proteção e assim por diante. São várias necessidades, são 8 clássicas, que é o necessidade de pagar, necessidade de lucrar, necessidade de equilibrar, necessidade de viver, necessidade de ser eficiente, necessidade de ser protegido, necessidade de crescer, necessidade de contribuir com a sociedade. São as 8 necessidades clássicas do neopatrimonialismo. Pois bem, cada sistema tem essa necessidade que, quando ela é satisfeita, gera o que nós chamamos de eficácia. Quando a empresa paga, vive bem, tem equilíbrio, tem lucro. Pode ter uma coisa mais que outra, ou pode não ter uma coisa e ter outra. Só que dentro do contexto geral, vamos imaginar que há eficácia, ou seja, ela vive bem e consegue colaborar com a sociedade, com a sua capitalização. Perfeito. Esse estado de constante da satisfação da necessidade, nós chamamos ele de prosperidade. Então você tem uma prosperidade que ela pode ser crescente, ou seja, você vai tendo eficácia todo mês e ela vai crescendo cada ano, com alguma pouca variação. Você tem uma que pode ser decrescente, ou seja, ela vai caindo, mas você está tendo capitalização, mas vai caindo um pouco, capitaliza-se e aí por diante, só que o estado é de fortuna, ou seja, há a poupança e a rentabilidade. Mas ela vai caindo às vezes, ela vai subindo, ela oscila mais. E você tem a prosperidade normal, que é o estado estático dela. Pois bem, quando a prosperidade ela existe num patrimônio, esse patrimônio vai colaborar com a sociedade naquilo que nós chamamos de círculo virtuoso da economia, ou seja, ele vai gerar renda, essa renda vai vir para o Estado que não, em tese não seria corrupto, vai devolver essa renda em forma de políticas públicas, e essa empresa, ela para crescer precisa de mais gente, ela vai empregar mais gente, o trabalhador vai ter mais poupança, ele vai ter mais investimento, às vezes vai virar outro empresário que vai empregar mais gente, e a empresa vai poder fazer doação, tem capital sobrando, e assim ela entra num círculo virtuoso, ou seja, renda, juros, políticas públicas, emprego, crescimento, mais emprego, mais empresas, mais tributo e vai assim ao infinito. Parecido muito com o que acontece com a democracia liberal. Né? Você tem uma empresa, você abre outra empresa, você abre outra empresa, vai ter mais emprego, não tem nenhuma carga trabalhista pesada, você ganha por hora, você ganha $100 por hora, de $100 por dia, depois você trabalha de noite mais $100 por hora. Estou dando um exemplo geral. Né? Esse movimento que multiplica-se é o círculo virtuoso. Pois bem, essa prosperidade que é gerada, ela, se todas as azinhas, ou seja, células sociais tiverem prosperidade, você vai ter uma prosperidade da sociedade. Então vamos imaginar Minas Gerais. Se todos os municípios tiverem prosperidade das empresas e entidades, no caso da entidade ela vai ter dotação, no caso da empresa vai ter capitalização. Então você vai ter uma prosperidade segmental social, ou seja, em cada região ou cada parte você vai ter um crescimento normal. Esse crescimento tem um limite, mas ele cresce, ou seja, você tem fortuna, você tem como distribuir, você tem circulação de riqueza, a circulação vai gerando emprego, a inflação vai caindo pela movimentação dinâmica do patrimônio, o fluxo de caixa vai crescendo, paga-se mais as empresas vão pagando seus funcionários, os funcionários vão guardando dinheiro, vai ter mais dinheiro para pagar a faculdade do filho, para pagar seguro, e vai crescendo, e todo mundo cresce ad infinitum, só que com um limite. Pois bem,
A prosperidade social é o caminho para a satisfação das necessidades humanas que existem naquela sociedade. É o que o professor Lopes está fazendo no raciocínio lógico. Quando as haciendas tiverem prosperidade e a prosperidade for constante, as necessidades humanas serão debeladas. Então, o que ajuda a satisfação da necessidade humana não é necessariamente o Estado, porque o Estado também é uma hacienda, ele tem que ter prosperidade também, mas é o conjunto de empresas, né? Juntamente com o conjunto de haciendas gerais, entidades. Então, se todas tiverem prosperidade ou tiverem controle do seu patrimônio para a correta distribuição, você vai ter prosperidade social, né? Então, o caminho, gente, não é a absorção da propriedade privada toda pelo Estado, muito menos só empresas, mas é a eficácia constante em ambas as situações, ambas as haciendas. Se você tiver o Estado que não tem dívida pública exagerada, tiver dotação controlada e com políticas públicas sem corrupção, com as empresas que vão resolvendo o problema social com mais emprego e mais dinheiro que dão para os funcionários, e pessoas que possam trabalhar. E claro, o professor Obsar se centrou muito na empresa, mas a gente estender a todos os entes socioeconômicos aziendais, estaria corretíssimo. Então, se todos mantiverem na prosperidade, ou colocando até mesmo só as empresas, haverá satisfação das necessidades humanas, até por meio, às vezes, de uma política pública, porque ela só existe por conta da prosperidade da empresa. Então, isso que é a prosperidade social, não é a destruição do patrimônio, não é a apropriação de propriedade privada, mas é o círculo virtuoso que a economia transmite, que só acontece objetivamente quando as haciendas possuem eficácia constante dos seus sistemas. No neopatrimonialismo, o fim último, não vou dizer utópico, mas que é possível, é o de prosperidade social, por meio da prosperidade haciendal. Agora, o que nós concretizamos como contadores, como contabilistas técnicos, é formarmos sempre o estudo a favor dos modelos de comportamento para a eficácia dos sistemas e, ao mesmo tempo, para a prosperidade do capital privado, que gera, consequentemente, a prosperidade social, que é um dos meios para a satisfação das necessidades humanas. Veja que não é só lucro, não é só equilíbrio, não é só produtividade, são meios também para o alcance da prosperidade da sociedade. Forte abraço para vocês, paz e bem.